Olá, tudo bem? Olha só, estamos hoje praticamente encerrando um carnaval. E antigamente nós dizíamos que no Brasil tudo começava depois do carnaval. Mas tem mudado, né? Nos últimos anos mudou. As escolas começam as aulas antes do carnaval e ok, né? Se organiza para isso, né? E muitas outras coisas também. Aquelas férias prolongadas de passar o verão todo na praia, me parece que estão bem reduzidas, né? As pessoas estão também precisando trabalhar mais, precisando adquirir mais, precisando ganhar mais para recuperar tantas coisas que neste último ano de 2024 foram perdidas por aí. Então, é hora também de pensarmos nessa volta à escola. Em Canoas, nós temos uma secretária adjunta pedagógica, a Gisele Bervig Martins, que vai conversar com a gente hoje. Ela que é mestre em educação, né, que tem toda a qualificação, formada em pedagogia pela URGS, enfim, e vai contar para a gente como está a educação em Canoas. Que a gente sempre diz que segurança, educação e saúde são os pontos críticos das administrações. Vamos saber da Gisele se a educação é um ponto crítico em Canoas. Tudo bem, Gisele? Tudo bem? Olá. Então, aproveitando, né, a questão de que o ano começou antes do carnaval, realmente, né, a gente vem de uma época quando nós éramos estudantes pequenos, onde a legislação era um pouco diferente, né? Nós tínhamos 180 dias letivos, então nós tínhamos aqueles quase 3 meses de férias. E agora já, né, de uns anos para cá, nós temos então um calendário a cumprir que são os 200 dias letivos. Desses 200 dias letivos, então, se compreende uma carga horária de 800 horas e a gente tem que acomodar dentro do calendário civil. Esse ano é um ano, né, que a gente fala, a gente é uma conta matemática, então nós temos que dar conta de um período de recesso no meio do ano, nós temos que dar conta de feriados, né? A gente Sim. começou do ano E esse ano passado parece para que tem cá, bastante feriados, né? Ou muitos feriadões, enfim, né? feriados estendidos. O feriado da Páscoa mesmo vai ser, não é nem um feriado ponte, a gente brinca que é um feriado viaduto, porque ele vai Uhum. ter, começa lá na Sexta-feira Santa e a segunda-feira é o 21 de abril, Tiradentes. Então tem esses feriados prolongados. Nós temos a questão do novo feriado da Consciência Negra, 20 de novembro, que é um feriado também que foi inserido aqui. Então, a gente faz um cálculo matemático e esse cálculo matemático nos obriga, então, a começar um pouco antes, até para que a gente não estenda muito lá em dezembro também, né? Tem a questão do calor no início do ano, mas também tem a questão de que chega lá nos meados de dezembro, né, nas vésperas das festas, e as crianças começam, os estudantes começam já a não render muito mais. Então, esse já é um dos nossos desafios, a questão do calendário. Gisele, e neste ano especificamente, né, com essa onda de calor que assola o Rio Grande do Sul, a gente tem, né, primeiro perdemos uma semana, ou foi adiantado as férias mais uma semana em função da temperatura, do super calor. E agora, né, começaram as aulas, enfim, e as pessoas estão pedindo, muitos pais, famílias, enfim, né, solicitando que seja cancelada as aulas também em função dessa onda de calor. Como é que isso está funcionando na questão, né, de administração pública? É difícil, a gente tem que fazer, né, fazer esse equilíbrio para que não haja uma perda na aprendizagem, uma perda pedagógica. Por outro lado, a gente sabe, né, que tem essa questão de saúde, essa questão de estar mais confortável dentro do espaço educativo. A nossa decisão de adiar alguns dias, nós tínhamos uma previsão de início, era no dia 12 de fevereiro, numa quarta-feira. E o nosso calendário nós já tínhamos colocado dentro dessa margem que nós temos que cumprir os 200 dias, nós já tínhamos colocado uma gordurinha, nós tínhamos colocado 2 dias de sobra, pensando nos eventos climáticos que têm nos desafiado nos últimos Sim. anos. E então nós já tínhamos essa sobrinha, a gente conseguiu fazer, né? Retardar naqueles 2, 3 dias que era a previsão da onda mais forte de calor. Novamente passamos por uma nova onda de calor, onde tem esse desafio. O que a gente tem recomendado, né? Que as famílias avaliem a condição da criança. Esse é o início de ano, os professores ainda estão naquele processo de sondagem de conteúdos. Então, as aulas elas estão para serem mais leves,
né, dos pequenininhos na educação infantil, proporcionar momentos mais agradáveis, com mais brincadeiras que envolvam água, na sombra. Os maiores, os professores intercalar atividades de maior concentração com de menor concentração. As aulas de educação física serem melhor organizadas nos períodos não tão fortes de calor, de sol, porque a gente tem que fazer esse equilíbrio, né? Porque não adianta agora a gente começar a retardar, que uma hora essa conta a gente vai ter que pagar e vai ser lá no final do ano. Que também a gente tem a expectativa que vai ser quente. O outro calor. Nós vamos atravessar períodos de muita chuva, né? Como é de costume, então a gente também tem que pensar isso. Eventos climáticos, a gente tem... ano passado a gente teve que suspender a aula, assim, na noite anterior, por causa de temporais, de ameaças de temporal. É um novo desafio, o clima, né, tem nos desafiado a pensar outras alternativas. Tem ficado complicado nesse sentido, né? Porque os 200 dias letivos, esses não diminuem, né? Não se tem um percentual a menos, não se tem uma liquidação, né, onde a gente possa tirar alguns dias, nada disso, né? Os 200 ficam fechados em 200 matematicamente, como a Gisele falou para a gente. E aí vem toda essa difícil administração de um tempo, né, que a gente procuraria assim, aliar as questões, né, mais confortáveis ou menos difíceis, enfim. Né, e as famílias dizem que as crianças, não é só na escola. Algumas escolas têm split, têm ar-condicionado, têm ventiladores, enfim, que até amenizam um pouco. Mas as famílias dizem que não é só isso. As crianças muitas vão a pé de casa para a escola. E aí também sofre essa questão do calor. Então, claro que é difícil para todo mundo. Mas o mundo não pode parar, né, Gisele, em função dessa onda de calor, né, do clima, enfim, né? As nossas escolas, elas estão, né, se adequando na questão das redes elétricas, que é um desafio, na verdade é um desafio da modernidade, né? Quando a gente vai ver instalações, prédios, apartamentos mais antigos, nós tínhamos 1, 2 tomadas, né? Hoje tudo gira em torno da eletricidade. A gente chega num local, a gente já vai procurar onde é que tem uma tomada para carregar o celular. Sim. Né? Os ambientes cada vez mais climatizados, a gente busca esse conforto, né? Como tu disseste no início do programa, a gente trabalha mais em busca de mais conforto. E nas escolas não é diferente, a gente quer que os nossos estudantes tenham ambientes agradáveis, nós temos muita tecnologia nas escolas, todas as salas, né, estão sendo equipadas com telas interativas, com aparelhos de Chromebooks, enfim, né, muita tecnologia, isso tudo precisa de energia elétrica. E as nossas redes não comportam, né? A própria rede da rua. Então, tem todo um sistema de investimento para que essas escolas se adequem, né? Que o gasto menor acaba sendo a instalação dos equipamentos em si. Sim, né? claro. Então, climatizando as escolas, a gente vai ter, né? Muitas já estão na sua totalidade, isso é um ganho. Apesar de que a gente sabe, né, que para as crianças também tem essa outra questão do deslocamento, né? Tem outras questões envolvidas. E isso tudo, Gisele, né, a gente percebe que existe, claro, uma preocupação, né, em suprimir, né, ou pelo menos diminuir esses problemas todos, né? Pensando nisso, é que Canoas já há um bom tempo, já, né, há alguns anos, eu acho, já tem essa questão do uniforme para as crianças, né, do material escolar, né, que aí não tem aquela questão das crianças que têm mais dificuldade ou condição financeira pior, né, ou mais vulneráveis, que fiquem sem as condições para a aprendizagem, né? Sim, isso é uma política importante que o município de Canoas já tem adotado já há algum tempo, que é a questão de fazer com que a criança se sinta, né, de uma forma mais igualitária dentro do espaço escolar. Então, o uniforme, além de uma questão de segurança, de identificação, ele faz com que ali dentro do espaço, né, não se tenha aquela diferenciação da roupa da marca tal com a outra, né, a criança que repete a roupa, aquela outra que vai com a roupa da moda. Sim. Então, isso, né, com o uso do uniforme, ele é uma política assim, que veio para dar mais igualdade dentro da escola. O material escolar, esses dias eu fui fazer uma entrega de material e estava relembrando assim, né, que há uns anos atrás, o início de ano, para quem era professor, era um desafio. A gente começava realmente com as crianças e muitas delas vinham, às vezes, assim, com o restinho do material que tinha sobrado do ano anterior. E também ali tem aquela comparação, né? Porque a gente sabe que tem aquelas famílias que conseguem suprir, que conseguem dar. Então, ali já havia aquela barreira. Claro. E todas as crianças, elas têm expectativa pelo novo, começar um caderno novo, ter uma caixa de lápis de cor. Então, agora a questão do material também foi
uma questão de igualdade. Agora, todos têm à disposição o material. E um Gisele, outro passo é o aqueles que querem tênis. levar, complementar o material escolar Sim, há a possibilidade, né? Aí eles podem levar suas coisas. Isso, as famílias colocam. A mochila é uma das coisas que a gente percebeu que ficou... Por exemplo, o uso do uniforme ele é obrigatório, né? Claro. O material ele é opcional, as famílias sempre fazem uma complementação, né? Colocam aquelas coisinhas que as crianças gostam e vão suplementando. E a mochila foi uma das práticas que a gente observou que realmente, assim, muitas das famílias optavam por suplementar em dar a mochila. Né? A mochila da moda, os meninos de personagens. Então, a gente viu que a mochila não era assim, uma coisa que era muito utilizada. Então, a mochila agora ela é dada, né? Mas para as famílias que sinalizam aquele interesse e a necessidade de ter. Porque senão acaba acontecendo aquilo que a gente muitas vezes vê, né? O familiar, enfim, também, é uma outra pessoa utilizando para uma outra coisa que não seja para levar o material para a escola, né? E aí não é legal, né? Porque também acaba utilizando uma verba pública, né? Para não fazer uso adequado. Então, é melhor mesmo que fique, né, à vontade daquela família de ter a mochila ou de adquirir a mochila, né? Acho que fica tranquilo dessa forma, fica mais tranquilo, né? Mais igualitário, mais democrático. Isso, né? democrático. Mais democrático. Gisele, e assim, a gente percebeu assim nesse último ano, enfim, né, 24, em função de enchente, que muitas escolas foram bem danificadas, né? E algumas ficaram, né, lá quando terminou a enchente, algumas conseguiram voltar às aulas, algumas outras ainda não, porque, né, foram bem avariadas, enfim. E aí, agora, nesse início de ano, as escolas todas estão funcionando a pleno em Canoas? Nós temos apenas uma escola de educação infantil que ela ainda não retornou, porque aguarda um laudo mais detalhado das condições que ela está nesse momento. Um laudo de contaminação, um laudo para ver como é que estão as paredes, para ver se há ainda alguns ajustes a serem feitos. No mais, todas as outras escolas estão funcionando. Então, essa é uma e-mail. Realmente, assim, né, a enchente, depois da pandemia, né, que foi um marco na nossa história, Canoas ainda teve mais esse desafio, mais esse outro fato histórico que inimaginável, né? Ninguém imaginava que isso poderia acontecer com 50% da nossa cidade, né? Ontem até li dados bem específicos que foi 60% do território afetado, das nossas instituições escolares, então 50% delas foram inundadas totalmente submersas, né? Sim. Muitas aparecendo apenas o telhado, assim. Então era um quadro daquele terceiro dia ali de inundação que parecia assim que a gente estava vivendo realmente um pesadelo e que não via-se uma alternativa, né? Claro. Muita gente se pensava ali em perda do ano letivo, não se imaginava um retorno. As primeiras imagens, quando a gente conseguiu adentrar os espaços escolares, eram as piores possíveis. Era desolador. Né? Porque quando a gente passa por uma enchente, que a gente presencia, né, na TV, assim, no noticiário, a gente pensa na água. A gente não pensa na sujeira que tem, né? Sim. Então, toda aquela imundícia, tudo aquilo que sujou os nossos espaços, que levou, que movimentou, que quebrou, né? Berços de crianças que foram parar no telhado, brinquedos, nossa, totalmente perdido, assim, imagens muito duras mesmo. Mas ali começou um processo de reconstrução, né? Sim. E primeiro de limpeza, a comunidade sempre muito presente, recebemos ajudas, né, do poder público, claro, mas de muitas empresas, de iniciativa privada, de pessoas que realmente se doaram. E a gente fez de tudo para colocar as escolas em funcionamento já no ano passado. Então, no mês de agosto, nós já tínhamos todas as escolas funcionando. Claro, né, com bastante dificuldades, umas com a infraestrutura ainda bastante abalada, mas a gente precisava desse retorno social dos estudantes para que as crianças voltassem, para que elas tivessem minimamente um retorno, né, à vida normal, coisas, né? Que elas começassem a ver a vidinha delas entrando novamente, né? Porque elas tinham tido muitas perdas da casa, perda dos brinquedos, perda
né, do espaço, enfim. Então, o retorno à escola era imprescindível naquele momento. Agora, então, no início do ano, a gente teve uma nova organização, uma nova reforma nas escolas. A nossa secretária, né, a secretária Beth Colombo, costuma dizer na sua fala assim, que acredita que isso é questão de 2, 3 anos para que a gente volte a ter o que nós tínhamos antes, né? Porque é muito material, né? É muito material. Assim, né, os computadores, impressoras, enfim, isso tudo, né, fica embaixo d'água e se perde. Isso, sem contar, sim, do patrimônio cultural, né? Por exemplo, livros, as nossas bibliotecas, né? Nós tivemos muitos parceiros e adquirimos muitos livros, mas a gente sabe que tinham relíquias nas nossas bibliotecas, sim. Escolas com 30 anos, né, com livros lá doados de muito tempo, e que, enfim, né, esses a gente não tem como recuperar. E classes, cadeiras, enfim, isso se perdeu muito? Não. Olha, no primeiro momento, assim, tudo aquilo que se viu que era de difícil recuperação pela contaminação foi descartado e foi adquirido tudo novo. Olha só, é um super gasto com a administração. Né? É um verdadeiro assim, rombo vindo de inesperadamente, né? De uma hora para outra, assim, um momento completamente inesperado, e aí se perde tudo, e aí tem que adquirir quase tudo, né? Claro que muitas coisas não foi possível ainda, mas essas questões de mobiliário, né? Das coisas assim, de cozinha, né? Que precisa fazer Nossa, desde uma colher, né? Claro. Tudo descartado para que fosse adquirido novo. Então, né, não é muito fácil, não, né? Essa questão de administração pública talvez seja mais difícil que a administração das nossas casas, né? Porque a gente tem um universo bem pequeno e a gente foi conseguindo reconstruí-lo. Agora, na administração, escolas, quantas, né, tiveram assim muitos danos, ou quase 100% de perda, ou, né, muito próximo à perda total, enfim. Então isso se torna muito difícil, né? Muito difícil. Muito complicado. E ainda assim, nessa questão de educação infantil, tem uma escola que não conseguiu voltar ainda, né? E a questão de vagas na educação infantil, que sempre há uma polêmica, assim, e não só em Canoas, em todos os municípios, e sempre tem falta de vaga para o número de crianças para a educação infantil. Bom, nós temos realmente uma fila de espera, né? Canoas, mesmo tendo passado, então, na época da enchente, muitas pessoas tendo se mudado, hoje as pessoas já estão retornando, pessoas de outros municípios têm vindo também para cá, em função das políticas que se oferecem, das políticas públicas. Então, a nossa tendência é de não diminuição da procura, né? Mas a gente está atravessando hoje o que eu diria assim, o nosso melhor momento de diminuição da fila. Nós já tivemos um tempo de mais de 5.000 crianças de creche, que é da faixa etária de 0 a 3 anos, em lista de espera. Hoje esse número está em torno de 2.000, não chegam a 3.000 crianças. Né? A gente está com as inscrições abertas para um novo sorteio e para um novo chamamento. Então, assim, isso se deve à otimização dos espaços das EMEIs, das nossas escolas municipais, e ao credenciamento de escolas. Hoje nós temos escolas parceiras que o município adquire a vaga. Então, nós temos convênio, credenciamento, que a gente chama, com 75 escolas. Então, é um número bem expressivo grande em todos os bairros da cidade. Claro que a gente, às vezes, não tem mais possibilidade, porque, às vezes, não existem instituições disponíveis em determinados bairros, né? Então, a gente tem ainda alguns gargalos de vagas em determinadas regiões, como Matias Velho, né? Mas há projetos de construção de escolas ainda, né? Tem escolas sendo preparadas, né? Com projetos já sendo realizado, e a gente está bastante otimista em relação a isso, porque realmente 2025 a gente iniciou com essa alavanca assim, de o chamamento avançou bastante. Que bom, que bom. E, Gisele, nisso, temos 2.000 crianças fora da educação infantil. E existe nessa inscrição que elas fazem um cuidado para que elas realmente precisem da educação infantil? Na verdade, a gente pensa que todos precisam. Na verdade, pela Constituição, todas as crianças têm direito, e a gente que trabalha na educação, a gente sabe que é essencial, né, o convívio na educação infantil. Hoje, até pela questão de famílias menores, com menos convivência entre crianças, então o espaço de socialização
e de aprendizado na educação infantil, ele é essencial. Então, nós defendemos a frequência na educação infantil como um direito essencial às crianças, né, na primeira infância. Tem até um termo que a gente usa na educação, que na educação infantil não existe EJA. Não tem uma política reparatória. Né? Se a pessoa não fez o ensino fundamental, depois ela vai lá e faz uma EJA e recupera. Claro. A educação infantil não, é uma etapa que se tu não frequentou, não passou. E a gente sabe que ela é riquíssima. Então a gente defende muito esse avanço das políticas para que todos sejam contemplados. A gente sabe que apesar de ser o direito de todos, a educação, a gente também sabe que ele é um direito e é uma busca que a família tem para que ajude, né, na organização familiar, na questão da assistência, para que essas famílias consigam sair para trabalhar tranquilas, né? Hoje a mulher está muito mais inserida no mercado de trabalho, as famílias, não só a mulher, mas assim, a questão dos genitores, todos eles estão saindo, né, em busca do seu sustento e precisam, então, de um espaço seguro, um espaço educativo, onde a criança se sinta acolhida, alimentada, cuidada e feliz. Gisele, quais são os ganhos das crianças na primeira infância ao frequentar a escola? Ou seja, aqueles que não vão, ou que as famílias não conseguem, ou muitas vezes nem escrevem, né, porque preferem ficar com os filhos em casa. Também, né? Não é aquela coisa que falta para todo mundo, porque algumas pessoas e algumas famílias nem procuram a vaga, né, porque preferem que a criança fique em casa. Essas que ficam em casa e que não recebem, né, esse estímulo todo, o que elas perdem para a vida futura? Olha, se a gente for falar assim, de forma científica, de estudos, de pesquisas, a gente ficaria aqui horas falando nos benefícios e em realmente dados, né, estatísticos específicos que falam do que uma criança, quando é bem assistida na primeira infância, logo lá nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, com as coisas que são ofertadas a ela, né, culturalmente, pedagogicamente, o que fazem no desenvolvimento dela mais tarde. Mas, assim, a gente entrando num espaço de educação infantil, por poucas horas a gente já presencia ali o quão rico é aquele momento. Né? As crianças, elas têm a possibilidade de aprender brincando, de socializar com seus pares, né? De vivenciar, então, situações de disputa, de brincadeiras, que resolver problemas entre elas, isso tudo com a mediação de adultos, né? Profissionais que estudaram, né? Que são especialistas na primeira infância. Então, as rodas de conversa, as músicas, as histórias, os momentos lúdicos. Então, assim, realmente, uma criança que passa pela educação infantil, ela tem muito mais condições de desenvolvimento. Ela vai melhor preparada. Muito melhor. Não que a intenção da educação infantil seja só a preparação para depois. É um momento dela vivenciar e ser feliz naquele espaço. Mas a gente sabe que repercute muito mais adiante. Então, as crianças, né, fora da educação infantil, quando chegam no fundamental, muitas vezes acabam, né, sofrendo as coisas todas de não ter, né, uma aprendizagem, um convívio, uma convivência, um dia a dia dentro de escola, com outras crianças da mesma idade, enfim, porque em casa, na família, ele pode ficar, às vezes, fica com a mãe ou com a avó, que são adultos. Aí não tem a disputa, né? Porque o adulto sempre vai fazer o que a criança pede, o que a criança quer. Então, perde algumas coisas na disputa, perde na socialização, né? Perde no partilhar coisas, né? Porque aí ele fica muito sozinho e aí as coisas são todas minhas, né? Eu não tenho que entregar, que dar ou que oferecer para o outro, né? Então, sempre tem algumas questões que são fundamentais e básicas, é lá desde o início da vida que a gente aprende e que leva para o resto da vida, né? A gente já vê os bebês, né? Compartilhando, dividindo, brigando pelos seus direitos, fazendo a birra, né, disputando ali. Isso tudo é muito saudável. E, claro, antigamente, quando as famílias eram maiores, se conviviam com mais primos, com outras crianças, se tinha mais essa vivência, né? Sim. Algumas coisas até eram substituídas, mas hoje as famílias, muitas são menores, as crianças ficam mais presas dentro de casa, somente com telas. Então, a gente vê a grande diferença de uma criança quando ela é proporcionada o espaço de educação infantil
e quando não é, quando ela é uma criança só criada com um adulto. Muda completamente, né? O jeito todo de fazer, o jeito todo de vivenciar aquilo, de reproduzir muitas coisas, né, na vida futura, enfim, de aprender e fazer essas coisas todas. Bueno, já vimos todo um parâmetro, todo, né, um momento assim de educação em Canoas, né? Eu penso que a educação em Canoas, se existiria uma possibilidade de não estar muito bem, não existe mais essa possibilidade, porque a secretária de Educação, né, a Beth Colombo, é uma mestra nisso tudo, e eu vejo que não teria ninguém melhor que ela para estar nesse cargo, né? Para poder conduzir a educação de um jeito tranquilo, de um jeito calmo, né? De um jeito que faça mesmo a educação fluir e ser tranquila, ser, né? De uma forma que as pessoas aprendam sem aquele peso, né? De pensar que preciso tirar nota, preciso passar de ano. Não é esse né? Não é esse o objetivo final, né? O objetivo final é aprender e utilizar, né, aquele aprendizado para o resto da vida. É claro que é por aí, né? Vamos saber então, daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, o que a Gisele pode nos dar de dicas para as crianças que têm dificuldade de adaptação na escola, aquelas crianças que não conseguem ficar na sala de aula, por N questões. Também vamos falar da diversidade, algumas, né, e as crianças da diversidade, como são acolhidas agora na educação, enfim. A gente vê, né, que isso tudo é muito possível de se fazer de um jeito calmo, tranquilo, amoroso e afetivo. Daqui a pouquinho a gente volta. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar? Se a Soul TV é gratuita. Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar? Se a Soul TV é gratuita. Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Pois então, já vimos que as escolas, que o ambiente escolar, né, que toda essa preparação de material, de uniforme, enfim, está tudo ok. Mas existe nisso tudo
uma variável importantíssima, que é o estudante, né? Muitas vezes não consegue ir para a escola, muitas vezes não consegue ou não quer ou não gosta da escola, desse ambiente escolar, desse regramento que tem, né? Hora de recreio, hora de estudo, né? Então, muitas vezes, quando isso não é muito trabalhado em casa, né, talvez aí surja assim, uma grande dificuldade, não é um problema, uma grande dificuldade nesse convívio, então, enfim, né, de partilhar esse ambiente na escola com os outros colegas, né? Gisele, isso acontece muito? Acontece. Acontece, principalmente quando tem as rupturas, vamos dizer assim, né? A entrada na educação infantil, depois, quando sai da educação infantil, vai para o ensino fundamental, depois, quando troca para os anos finais, ou uma troca de escola, né? Então, essas modificações na rotina da criança e do adolescente, elas mexem muito, e elas mexem, eu diria até, não mais, mas assim, elas impactam muito os pais, né? Os pais, os responsáveis, né? Quem ocupa esse lugar. E gera uma ansiedade. E essa ansiedade dos pais ou dos avós, enfim, quem está ali à frente da educação da criança, é o papel fundamental, né? É ali o divisor de águas que vai ter de como é que isso vai ser conduzido. Porque, às vezes, na tentativa de auxiliar, esses responsáveis, eles acabam colocando uma carga de ansiedade, maximizando isso muito mais, né? Criando muito mais expectativa, falando muito do assunto, né? Então, isso acaba gerando uma expectativa, um medo naquela criança, naquele adolescente, e dá o efeito contrário. Então, às vezes, falar demais no assunto não é recomendado. Então, a gente sempre pede assim, que esse assunto flua com naturalidade, né? Que a família toque no assunto, mas não sempre de forma muito direta, que vá abordando tranquilamente, que deixe no tempo da criança falar, né? Que vá vendo sempre as questões positivas, que vá apresentando aos poucos. Então, na educação infantil, isso é muito notório, assim, às vezes, com aquela preparação da criança quando vai sair do jardim e os professores, às vezes a família diz, agora tu vai para a escola dos grandes, tu vai para o colégio, né? Então, aquilo se transforma Imagina, aquela criança tão pequena, num espaço tão familiar, tão acolhedor, que é a escola de educação infantil, ela se vê num espaço gigantesco, né? Com classes, com outros alunos muito maiores, um espaço para ela que é muito grande, com desconhecidos, então ela vai criando toda uma ansiedade. E para a criança que nessa idade tem um imaginário, né? Isso. Potente, né? Então, assim, e essa coisa de que você vai se falar, né? De coisas gigantes, coisas grandes, enfim, o grande, o gigante, é tudo aquilo que ela, né, vê nas histórias, vê naquilo que contam, como sendo uma coisa não muito amigável, né? Não muito simpática. E ela pensa que logo no início ela vai ter que dar conta, ela vai ter que dar resultado daquilo. Então, às vezes, quando eles conseguem verbalizar o que aflige numa conversa muito tranquila, depois de muito sofrimento, eles acabam sinalizando o que era aquela ansiedade. Né? Que eles já tinham que saber escrever, que eles já tinham que saber ler, que eles já tinham que ter todo... E daí a gente vai desmistificando. Então, daí os pais dizem, mas eu nunca falei isso. Não falou, mas assim, na forma que tu conduziu, tu criou uma expectativa de que ele estava se achando que ele tinha que já dar muito dele, né? E também na troca de escola, a gente sabe que uma criança, quando tu vai sair da tua zona de conforto, tu vai deixar os teus amigos mais próximos, então eles têm esse sentimento, né, de ruptura. A família é essencial para que mantenha tranquilidade. Eu sempre aconselho que converse muito com a escola, né, que falem a mesma língua, que façam combinações, que não criem expectativas, que não mintam, né, naquela questão da adaptação, de vai ficar um pouco, realmente é um pouco, vai ter que ficar o turno todo, é o turno todo, né? Fazer essas combinações e sempre manter a tranquilidade, passando segurança para a criança, que vai sempre estar ali, que ela pode colocar seus medos, né? Essa é a transparência e o diálogo, né? É sempre o melhor caminho. Aí a criança não fantasia mais ainda, né? Porque ela já está com com um imaginário, com toda uma ideia, com alguns conceitos que ela mesma criou, né? Sobre aquilo tudo. Olha, é grande. A escola vai ficar a manhã toda, vai ficar toda a tarde, né? Então às vezes ela começa a se assustar com isso, né?
e se a gente não tranquiliza para que ela possa entender que isso, né, tem um período, né, de adaptação, que não tem uma necessidade de corresponder a tudo que os outros esperam naquele primeiro momento, né? Porque muitas vezes elas se sentem cobradas também, né? Sim. Né? E aí as famílias, é importante justamente isso, né? Que elas estejam juntas, que elas procurem também saber, né, da escola qual é o melhor procedimento, o que eu posso fazer de melhor, né? De mais adequado. Porque a escola tem uma experiência nisso. Tem conhecimento nisso. Os professores, claro, estudaram para isso tudo, né? Então eles sabem exatamente como mobilizar isso na criança para melhor e nas famílias também para poder ter uma atuação mais adequada, né? Então não se afastem da escola, né? A escola é uma amiga da família e da criança. Muitas vezes a gente pensa, né? A prof não sei o que, né? E vem aquelas coisas que a criança fala e que os pais em casa fortalecem e ainda no dia seguinte vão lá na escola para, né, poder saber e entender o que realmente está acontecendo, enfim, o que fizeram com o meu filho, né? Quando na verdade não tem nada disso, né? Muitas vezes é a própria criança, né, fazendo as suas coisas e tentando negociar ou ver com a família uma forma de poder acontecer aquilo que ela está desejando. Talvez seja, não quero mais ir na escola. Então ela vai ajustar jeitos, né, de poder negociar isso, porque a criança é completamente esperta. E ela sabe negociar muito bem, né? Isso não quer dizer minimizar o que a criança está sentindo, duvidar, mas é ter uma escuta observadora, uma escuta sensata, não ridicularizar a criança, porque às vezes os adultos ou até os irmãos mais velhos acabam perdendo a paciência, o chorão, agora virou bebê de novo, né? Vai ter que voltar para o berço, sabe, essas coisas assim, isso vai criando uma fúria na criança, ela vai conseguindo não lidar com aquelas emoções, e ela tem que ser incentivada a falar do que está sentindo, se está triste, se está com medo, se está ansiosa, e não negar, né? Aquela coisa do nosso tempo lá passado, engole o choro, isso é inadmissível, né? Não, chora, bota para fora e a gente vai trabalhar sobre isso, né? E realmente, assim, é importante que os adultos, eles tenham esse espaço de fala, de discordância, se for o caso, mas, assim, sempre um espaço respeitoso e, de preferência, sempre longe da criança, né? Conversa de adulto é conversa de adulto. Então, se a família tem alguma questão, algum questionamento em relação ao trabalho, ou a própria professora quer ter uma conversa com a família, que isso seja longe da criança, porque a criança vai pegar algumas partes, vai fazer a sua interpretação e vai gerar uma confusão nela. Bom, as pessoas que eram para ser as minhas referências de suporte, de segurança e de educação estão divergindo, alguma coisa, ela vai ficar perdida, né? Então, isso é bem importante separar esses momentos. Né? Sim. E quem é importante, quem ela acredita ou não, né? E se tem essas informações que são díspares, né? Um momento é uma coisa, outro momento é outra coisa, enfim. A criança começa a perder a confiança e essa escuta adequada, né, de pai, de mãe, né, que é confiar, que é entender que eles são mesmo referência, que eles são as pessoas que sabem, enfim, né? Porque senão a criança fica pensando, afinal, a quem eu... né, quem está certo nessa briga? A quem eu estou no meio, refiro, né? O que eu posso seguir, entender que essa é uma informação adequada, correta? Ela fica perdida, né? E aí também vem essa questão da família em relação à escola e ao professor, né? Qualquer dúvida que ela tenha, é melhor que a família vá lá, pergunte, né? Não vai nem dizer acho para a criança, penso eu, vamos lá conversar hoje com a tua professora. Não. Aí ele vai para a escola e a mãe vai lá, conversa, enfim, né? Ou no outro turno, enfim, para que possa esclarecer algumas coisas que são dúvidas da mãe, do pai, da família, e não são dúvidas da criança. A criança não trouxe nada, né? E hoje em dia, né, a gente passa por problemas assim que às vezes as pessoas, o último lugar que elas vão procurar é o lugar que deveria ser o primeiro, né? Que é a pessoa, aquela que tu vai esclarecer. Ou é a professora, ou é a diretora da escola. Então, às vezes a gente faz o caminho ao contrário. A gente começa a pesquisar na redondeza, na vizinhança, né? E daí já começa a gerar todo um tititi, um desconforto. Quem é coleguinha, quem tem então, a mesma é uma situação particular, é do meu filho, é referente à aprendizagem dele, algum comportamento que aconteceu. A minha dúvida, eu vou chegar lá e vou diretamente na pessoa. Se eu não me satisfazer, enfim, vou na direção da escola e assim por diante. Mas
expor uma situação, às vezes, individual do meu filho, alguma coisa que aconteceu num grupo de mães, né, de WhatsApp, numa rede social. Isso é uma exposição da criança que na verdade, ela é, além de ser desnecessária, ela é até criminosa, né? Porque às vezes a gente vê, tem situações que é nomeada a situação que a criança passou, Claro. né, sem nem ter certeza do que aconteceu. Isso não pode, né? Está expondo uma criança numa situação muitas vezes vexatória e que nem aconteceu. Acho que isso tem que ter sempre muita sensibilidade. Isso, né, a gente está ali para proteger a criança. E a criança é o objeto de todo o trabalho. Então, entender que precisa ter, né, consciência, certeza daquelas coisas que está se dizendo, né? E se tem dúvidas, não leva a sua dúvida como certeza. É verdade. Eu tenho dúvida, eu vou lá perguntar, eu vou vou esclarecer isso, vou me informar, vou perceber se é realmente aquilo ou não, né? Gisele, e as dificuldades de aprendizagem? Quando a escola, claro, já vai percebendo, porque as professoras deram toda essa informação para isso, não tem dúvida nenhuma. Mas a família, muitas vezes, ou nega, ou não entende, né, quais são os sinais, né, de dificuldade de aprendizagem, e aí vão levando as coisas adiante, vão empurrando com a barriga, né? E lá adiante, né, vão perceber. Há uns 3 anos atrás, eu estava trabalhando lá na unidade básica de saúde de Prata. E começaram a aparecer crianças com 10, 12 anos que não sabiam nem escrever, não sabiam ler, nem nada. E aí, a gente foi perguntando, mas como, né? Como é que isso aconteceu? Enfim, a escola já tinha falado para os pais, né? Mas eles não entenderam aquilo como importante ou como real, e aí não levaram para avaliar, não levaram para o médico, nem nada. Então, lá com 12 apareceram as crianças, né? E aí eu me lembro que a Beth era secretária ainda, naquela época ela era secretária também. E aí eu pedi para a criança escrever, né? Olha, escreve aí, meu nome é fulana. Era só algumas vogais e consoantes jogadas no papel. Não tinha nem uma possibilidade de pensar que fosse talvez uma abreviatura, talvez alguma coisa que lembrasse aquela frase ou aquela palavra. Nada. Sabe? Coisas jogadas assim, aleatórias. Não saía nada. Disse, Beth, pelo amor de Deus, está acontecendo alguma coisa. E não foi uma só, foi assim, uma sequência de casos, né, nesse sentido. Como é que a família não vai perceber que uma menina, um menino com 12 anos já deveria estar, nem só lendo e escrevendo, né, mas muito mais à frente, e não consegue nem fazer o básico daquilo. Né? Então, essas questões, o que precisa fazer? Né? Como é que eles vão suspeitar de uma dificuldade de aprendizagem? A gente sabe que todos têm condições de aprender, né? Todos aprendem. Claro, né? Tem caminhos diferentes, tem tempos diferentes, e a escola é, sim, um sinalizador muito importante, né? Onde os profissionais, os professores que têm a formação, vão identificar, né, se esse processo tem alguma dificuldade a mais e que precisa ou de uma investigação, ou de um investimento maior, que esse investimento pode ser de tempo, de um método diferenciado, enfim. O que a gente não pode é naturalizar a não aprendizagem, e o que as famílias às vezes fazem enfim, pela correria do dia a dia, pelo excesso de problemas, por outras demandas, por estar em busca de outras coisas, acaba deixando de lado essa parte. Bom, está na escola, ponto. Sim. Muitas vezes chega a verbalizar, sinalizar, não, mas o irmão era assim, o primo já passou, também era assim, e não vai em busca, não se importa, não motiva tanto para essas questões da aprendizagem. Hoje eu até acredito que menos, né? Eu vejo famílias que atendem mais essa questão, não tem tanto esse preconceito quando a escola sinaliza uma indicação de um profissional da saúde, faz um alerta, o que às vezes tem realmente a dificuldade de ir atrás e de dar continuidade, de trabalhar em prol daquilo. Mas há um tempo atrás vinha muito aquela ligação. Não, psicólogo é para doente mental, né? Meu filho não é louco. Né? Era uma barreira muito grande. Hoje tem uma geração que identifica que não, que realmente não tem essa barreira, né? Todos precisam, que todos pudessem ter acesso,
para ter Claro. uma qualidade, uma saúde mental melhor, né? Mas então ainda a gente tem muitas crianças com dificuldade de acesso a um laudo, né? Sim. De um laudo, de um diagnóstico fechado, para que se tenha, então, um encaminhamento bem correto, com Claro. métodos, com profissionais adequados para fazer esse acompanhamento. E nesses casos, especificamente nesses últimos 2 anos, eu acho, nós vimos crescer enormemente os números de transtorno do espectro autista. Muito. Né? Assim, as coisas me parecem, né, multiplicaram assim muito, né? Uhum. E aí, como é que a educação consegue e está vendo a possibilidade de intervir nessas situações? Tem pessoas que colocam isso como um problema, né? A gente coloca como um desafio, é uma nova realidade, é das famílias, é da sociedade, é da escola, é nosso. Isso hoje, né, tem estatísticas que já está a cada 36 nascidos, nasce, né, dentro do espectro, mas esses números eles tendem a crescer, há pesquisas de saber o porquê, mas enfim, hoje eles chegam até nós, já na educação infantil, em turmas bem pequenas, de maternal, que são crianças entre 2 e 3 anos, já com essa suspeita, já em investigação. E é um desafio para os professores, né? Hoje os nossos professores buscam muito as formações nesse sentido, para fazer um trabalho diferenciado, para entender esse comportamento. A Secretaria de Educação tem uma diretoria especializada nisso, tem dentro do calendário uma programação voltada para vários seminários, vários simpósios, né? Mensalmente tem encontros para que a gente consiga entender mais esse universo e poder atuar diretamente com essas crianças. Porque hoje é o desafio das crianças e dos pré-adolescentes, mas a gente sabe que esse desafio está mudando também de faixa etária. Daqui a pouco nós temos jovens e adultos que também vão precisar de práticas, de terapias, de manejos, de acordo com a faixa etária. Então, é uma mudança de paradigma, é olhar diferente, né? Hoje, a inclusão está presente em todas as nossas salas de aula. Sim. E o olhar hoje é inclusivo, né? O olhar hoje é acolhedor e inclusivo. Teve uma época que tinha as escolas, né, de educação especial, uma coisa assim, que essas crianças ficavam numa escola, né, exclusiva para elas, quer dizer, né, sem essa possibilidade do convívio, né? Eu acho que o convívio é bom também para aqueles que não têm situação, né, de saúde nenhuma, né, nesse sentido, mas que também podem conviver com os diferentes, com aqueles, né, que têm um comportamento um pouco diferente ou que até, né, chama atenção, mas é para poder aprender a conviver com os diferentes também, para esses. E para aquelas crianças que já têm lá, né, o espectro autista, enfim, poder conviver e poder ter acesso à educação, né, ao ensino, enfim, isso é fundamental. Para nós adultos que viemos de uma outra vivência, para nós ainda é mais diferente. Mas para as crianças, esse convívio é muito natural. Eles falam com muita naturalidade, com muita tranquilidade, contam em casa de coisas. Para eles são colegas como os outros. Tem algumas características que diferenciam. Eles não sinalizam, assim, não exigem, por exemplo, se o colega daqui a pouco tem o que consideraríamos um privilégio. Não, eles sabem que é de acordo com uma necessidade e auxiliam e compreendem naturalmente. Isso é uma forma também, né, de mostrar para o outro, enfim, essa diversidade, né, e que aquelas questões todas de bullying, muitas vezes, que existem, se a gente conviver, né, adequadamente, afetivamente, né, amorosamente com o outro, isso vai acabando, né? Isso não tem uma necessidade. Muito. Eu acho que as questões de bullying, muitas vezes, acredito quase na maioria das vezes, vem de um processo com as pessoas mais adultas, né, de mais idade, que são aquelas primeiras que colocam o preconceito, que colocam, né, o feio ou bonito, isso está certo ou está errado, né? Dão para as crianças alguns conceitos que não são originariamente delas. Né? Verdade, com certeza. As crianças que entendem, compreendem e convivem muito melhor com essas coisas todas, né? Sim. E ainda a gente pensando nessa questão de diversidade, né? Algumas necessidades especiais que as crianças têm, enfim, como é que se acolhe isso na educação nas escolas, por exemplo? Tipo, precisa de um medicamento, né, específico, especial.
uma forma de alimentação lá por sonda, enfim, né, por botão, né, enfim. E aí como é que a escola vai absorver isso? Hoje a gente precisa muito mais da parceria da saúde, né? Nós temos crianças já bem pequenas que fazem uso de insulina na escola, né? Que a criança já com 6, 7 anos, ela mesma se aplica com a supervisão de um adulto, que é o professor. Então, ele precisa de algumas instruções básicas que a família tem, mas que tem que passar para ele. Então, a unidade de saúde vai à escola, né? Presta algum auxílio, dá alguns esclarecimentos. Porque é importante que aquele professor também se sinta seguro e entenda que, mesmo ele não sendo da área da saúde, aquele mínimo suporte e conhecimento ele consiga dar. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem realmente crianças na rede que fazem uso de alimentação por sonda, também foi. Isso também vai do profissional se sentir confortável, se sentir à vontade. Porque a gente sabe que tem pessoas que são um pouco mais nervosas, ficam mais ansiosas, né? Tem medo de estar fazendo alguma coisa que não é o adequado. Então, se vê o perfil desse profissional junto com a família e flui naturalmente. São desafios, né? São desafios. E que, na verdade, se a gente for pensar, né, Gisele, muitas vezes são o pai e a mãe que fazem isso em casa, né? Sim. Então, assim, são as pessoas como os professores, como todo mundo, que de alguma forma aprendem isso com o profissional da saúde, né? E conseguem aplicar isso na criança em casa mesmo, sem necessidade nenhuma de ir ao posto, enfim, né? Um profissional da saúde para fazer. Então, a gente pode, né, nesse sentido, capacitar, né, e incluir no cuidado da saúde os professores, né? E aí as crianças ganham, a professora que faz isso tem certeza que ganha também, né? Porque tem um reconhecimento, um carinho, um afeto da família, da criança, de todo mundo, né? E especialmente quem ganha com isso tudo, a criança que não, né, está dentro da escola, está inserida na escola, né, não perde horário, dia, assim, de aula, de letivo, e está lá aprendendo, né, está inserido no mesmo processo das outras crianças, né? Há um tempo atrás eu dei aula de saúde e educação no curso de pedagogia. E aí, no término, lá nos trabalhos de conclusão, uma aluna fez um trabalho no Hospital de Clínicas que tem uma sala onde as crianças de longa internação vão lá para aprender. Aí tem uma pedagoga que fica ali e ela tem contato com a escola original da criança e pega as lições, pega as matérias, enfim, e ela dá aula para aquela criança. Claro que não tem quadro com giz, nada disso, não é quadro branco, enfim, né? Todo um cuidado com a questão de infecção. Mas a criança não perde. E quando ela volta para a escola depois, ela está em dia, porque ela teve as mesmas lições da escola no hospital. Então, vê como cada vez mais a educação e a saúde se unem, se juntam, né? Porque isso foi percebido, que essas crianças melhoram mais à medida que elas, né, conseguem manter uma rotina. Isso. Né? Então, isso é super importante, sim. Então, gente, educação, estou vendo que cada vez mais está ficando menos problemática, né? A gente está descobrindo as saídas, né? Descobrindo novos caminhos, descobrindo novos jeitos de fazer, né? Talvez tenhamos nos aberto um pouco mais, né? Ficado mais livres de alguns conceitos que nós tínhamos, que não podíamos fazer isso, não podíamos fazer aquilo, enfim, ficamos mais tranquilos, mais alegres, mais amorosos, mais, né, agindo e atuando com o coração, que é o que a gente realmente precisa fazer, em todos os lugares. Na saúde, na educação, na segurança, em todos os lugares nós precisamos sim colocar os nossos sentimentos, né, a nossa amorosidade, o nosso afeto à frente de tudo. Isso aí. Gisele, super obrigado pela tua presença hoje com a gente aqui. Eu sei que a agenda é sempre hiperlotada, né? A educação não dá trégua, ela não libera a gente assim para fazer um feriadão mais prolongado de jeito nenhum. Temos que trabalhar diuturnamente, né? Para que as coisas possam melhorar e andar mesmo como a gente quer. Então, super obrigado por despender esse tempo para estar com a gente aqui, mas eu acredito sim que as informações foram fundamentais para quem está do outro lado de lá, certo? E eu espero vocês, então, na próxima terça-feira, 21h30, aqui no Bebeto ZVW, Diário de Bordo. Vamos juntos aprender mais algumas coisas.